Bom dia a todos. Eu sou Marina. Eu gostaria de agradecer o convite para a apresentação. Eu sou pneumopediatra e tanto gostaria de agradecer a participação desse seminário, como de estar participando do projeto Asmavix. Eu fiquei responsável pela realização da espirometria das crianças que estavam envolvidas no projeto e também até o início, né, da pandemia, eu estava responsável pela realização das espirometrias das crianças que acompanhavam no Hospital Infantil de Vitória. Infelizmente, a gente teve que interromper durante o período da pandemia, né, a realização do exame. Então, eu vou falar de uma forma bem resumida, tentar explicar de uma forma bem simples, né, o que o exame vai mostrar para a gente, né? A espirometria, ela é um dos testes de função pulmonar mais comum. Existem outros exames mais complexos, né? É um exame simples, mas que exige da gente uma paciência, uma técnica. Nós temos que obedecer alguns critérios. Então, é um exame que, apesar de ser simples, depende de que ele preencha de forma adequada critérios que façam com que esse exame seja reprodutível e mostre para a gente a realidade, né? O que ele faz, né? Ele simplesmente mede a quantidade de ar que é movido para dentro e para fora dos pulmões e qual a velocidade que esse ar se move. Ele tem várias indicações, sendo as mais importantes dele o diagnóstico de doenças, né? Auxilia no diagnóstico de doenças pulmonares, avalia a gravidade dessas doenças, né? Ajuda também a gente no controle evolutivo a partir do diagnóstico e também a resposta ao tratamento. Também nos auxilia avaliando os efeitos de exposição ocupacional ou ambiental. Faz parte de exames de risco cirúrgico, né, pré-operatório de algumas cirurgias grandes, e também nos auxilia no rastreamento de algumas doenças em pacientes em grupos de risco. E o que a espirometria mede? A espirometria, ela mede os volumes e as capacidades pulmonares. Lembrando que ela não é capaz de medir para a gente o volume residual, que é o volume de ar, né, que fica no pulmão depois de uma expiração forçada, e ele também não é capaz de medir a capacidade pulmonar total, que é o volume de ar que fica no pulmão depois de uma inspiração máxima. Como a gente não mede o volume residual através da espirometria, a gente também não consegue medir a capacidade pulmonar total. Mas a gente mede a capacidade vital, que nada mais é do que o maior volume de ar que a gente consegue mobilizar durante a respiração. Então, na asma, a espirometria ela tem indicações precisas, né? Ela auxilia a gente no diagnóstico clínico funcional, lembrando que o diagnóstico da asma é um diagnóstico essencialmente clínico, mas muitas vezes a gente tem o auxílio da espirometria, né, para o diagnóstico, avalia de forma objetiva a intensidade dessa limitação ao fluxo de ar. Então, através da espirometria, a gente consegue medir a gravidade da doença. Avalia também a reversibilidade e a variabilidade dessa obstrução, que é característica da doença, então nos auxilia também assim no diagnóstico e no acompanhamento do tratamento do paciente. A gente vai acompanhando a evolução da função pulmonar. Aquele paciente que teve o diagnóstico, que iniciou o tratamento, a gente vai acompanhando ao longo de 6 meses ou de forma anual, dependendo da gravidade, até com uma frequência maior, né? Se esse paciente está apresentando queda de função pulmonar, ou se ele está apresentando melhora da função pulmonar, ou mesmo se esse paciente está evoluindo com uma limitação
uma obstrução fixa, né, indicando para a gente que pode estar ocorrendo um remodelamento de via aérea. Na espirometria, falando de função pulmonar na infância, a gente, assim, na verdade, não existe uma diferença muito significativa entre o teste de função pulmonar da criança e do adulto. A forma como o exame é realizado é a mesma, lembrando que, assim, na criança, a gente pode lançar mão de telas de incentivo, de competitividade, a gente tem que ter mais paciência, tem que treinar o exame, ensinar o paciente a forma de realizar o exame, para que a gente consiga obter as manobras que vão mostrar para a gente curvas que sejam reprodutíveis, que preencham os critérios de aceitabilidade. Então, a gente vai orientar essa criança que ela faça um movimento de inspiração profunda e máxima, seguida de uma expiração máxima e forçada, né? A partir dessas manobras respiratórias, a gente vai obter duas curvas, que é a curva volume-tempo. Nessa curva que relaciona o volume-tempo, a gente obtém a capacidade vital forçada, que nada mais é do que todo o volume de ar exalado com um esforço máximo, também a partir de um ponto de máxima inspiração. Então, todo o volume que esse paciente coloca para fora. A gente obtém também o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é o volume de ar que esse paciente exala no primeiro segundo da capacidade vital forçada. O VF1 é o principal parâmetro que a gente usa para avaliar se existe aí um distúrbio ventilatório obstrutivo e que também ajuda a gente a quantificar se esse paciente está apresentando um distúrbio com maior gravidade ou menor gravidade. O fluxo expiratório forçado 2575, né, é o tempo intermediário da capacidade vital forçada que ele é capaz de medir. E o índice de Tifenot, que nada mais é do que uma relação desse volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada. Outra curva que a gente obtém é a curva fluxo-volume. Essa curva ela vai mostrar para a gente os fluxos máximos durante a expiração forçada em 25%, 50%, 75% dessa curva. E também o pico de fluxo expiratório. Aqui a gente pode ver uma curva, o formato, como a gente visualiza esses parâmetros, né? Numa curva fluxo-volume e aqui numa curva volume-tempo. E aí, para poder a gente falar mais ou menos de uma forma também resumida sobre a alteração que a gente busca num teste de função pulmonar de um paciente asmático, a gente precisa entender de uma forma bem simples o que é a asma, o que a asma pode causar na nossa via aérea. A asma, ela é uma doença heterogênea, ela é caracterizada por inflamação crônica da via aérea, isso é a base da doença, né? É uma doença também multifatorial, sendo que os principais fatores de risco envolve a associação dos fatores genéticos e dos fatores ambientais. Essa inflamação provocada na via aérea, ela promove uma hiperreatividade das vias aéreas inferiores. Essa hiperreatividade das vias aéreas, ela promove também uma limitação ao fluxo de ar, que nada mais é do que a obstrução. Essa obstrução, ela pode ser reversível de forma espontânea ou com tratamento. Então, se a gente tem uma doença que vai diminuir o nosso calibre da via aérea, seja por inflamação, seja por hiperreatividade, como a gente vai visualizar isso numa prova de função pulmonar, num teste de função pulmonar? A gente vai visualizar buscando uma redução desproporcional dos fluxos em relação ao volume pulmonar. Então, a primeira alteração que a gente busca num distúrbio ventilatório obstrutivo é a queda desse volume expiratório forçado no primeiro segundo,
ou mesmo uma queda da relação volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a CVF. A gente pode ter também, em pacientes sintomáticos respiratórios, e daí a importância da anamnese e de a gente preencher um questionário do paciente antes da realização do exame. O exame sozinho ele não diz muita coisa para a gente, é que o paciente ele pode ter um VF1 normal, e se ele apresentar para a gente uma relação VF1/CVF reduzida, sendo um sintomático respiratório, a gente também pode fechar como um distúrbio ventilatório obstrutivo. E também a razão do VF1/CVF, se ela for limítrofe, mas ele tiver uma relação de FEF2575 sobre a CVF menor do que o limite inferior e for um sintomático respiratório, nós também podemos definir como um distúrbio ventilatório obstrutivo. Aqui eu coloquei de exemplo uma espirometria de um paciente nosso, né? Mostrando que, né, a curva fluxo-volume, uma curva bem feita, que preenche os critérios, uma curva volume-tempo, e aqui avaliando os parâmetros, né, o resultado dos parâmetros desse paciente, a gente observa que ele tem um volume expiratório forçado normal no primeiro segundo, mas ele tem uma queda da relação VF1/CVF e uma queda do fluxo expiratório forçado no período, né, 25-75. Então, se esse paciente sendo um sintomático respiratório, a gente pode definir como um distúrbio ventilatório obstrutivo. Lembrando que o VF1 é o principal parâmetro para a gente classificar tanto a gravidade da crise, como também identificar uma obstrução. Durante também a espirometria, a gente realiza a prova broncodilatadora, que nada mais é que o exame que vai nos auxiliar a avaliar se esse paciente vai apresentar uma reversibilidade daquele parâmetro, né, do VF1 inicial. A gente vai realiza as manobras. Após o término dessas manobras, faz o uso de broncodilatador e aguarda entre 15 a 20 minutos e repete essas manobras. Nós consideramos essa resposta broncodilatadora positiva quando esse paciente tem um ganho maior ou igual a 7% e 200 ml do predito, né, do previsto desse VF1, isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ou um ganho maior ou igual a 12% e 200 ml, de acordo com a Academia Americana. E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a medida de pico de fluxo expiratório. O que é a medida de pico de fluxo expiratório? O pico de fluxo expiratório, ele é a velocidade máxima alcançada pelo ar numa expiração forçada, curta e rápida, a partir também de uma inspiração máxima. O pico de fluxo expiratório, a medida dele também nos auxilia, né? Quando você observa queda nesse parâmetro, também mostra para a gente indícios de obstrução. E alguns estudos considerou ele um dos parâmetros mais consistentes para predizer crises de asma, quando compara com a informação do paciente ou mesmo a aderência à medicação. É importante a gente entender que algumas coisas a gente vai precisar da avaliação objetiva. Então, ele é uma forma objetiva de você avaliar a função pulmonar desse paciente de uma forma bem simples. Muitas vezes o paciente ele não é capaz de correlacionar o que ele está sentindo, ele não tem uma boa percepção dos seus sintomas. Então, a medida do pico de fluxo nos auxiliaria muito nisso. A medida diária do pico, ela pode ser indicada como monitoramento domiciliar de pacientes asmáticos, assim como a gente usa o glicosímetro num paciente diabético. É tão importante essa informação de que às vezes o paciente ele não é capaz de perceber os seus sintomas, que muitas vezes no nosso ambulatório, lá na Santa Casa, a gente faz a medida do pico de fluxo expiratório a cada consulta,
E muitas vezes o paciente, ele mantém aquela faixa basal, né? E no momento de exacerbação, a gente sempre pega essa queda do pico de fluxo expiratório no momento de exacerbação ou antes da exacerbação mesmo acontecer. E aí a gente tem uma pergunta, né? O pico de fluxo expiratório, ele é uma medida reprodutível em relação ao VF1 que a gente mede na espirometria? Então, durante o nosso trabalho, no início do projeto, a gente, durante a realização da espirometria, quando esse paciente ele comparecia ao laboratório para fazer a espirometria, antes da realização da espirometria, a gente treinava esse paciente, né, com o uso do espirômetro portátil, que só mede o pico de fluxo expiratório e o VF1. A gente realizava as manobras no espirômetro portátil e depois realizava a espirometria. Isso tanto pré-bronquodilatador como pós-bronquodilatador. E o que a gente observou, jogando os dados no gráfico, é essa linearidade dos dados. Esses dados, eles, como a gente pode observar, eles se ajustam bem a uma reta e também ao coeficiente de correlação. Um R superior a 0,8, ele indica para a gente que existe uma forte correlação entre os resultados do espirômetro portátil e os resultados do nosso espirômetro coco, mostrando para a gente que existe sim uma reprodutibilidade entre essas informações. Aqui, após a broncodilatador. E aqui, só para falar de uma forma bem resumida também, nós fizemos análise de alguns artigos que também fizeram avaliação de função pulmonar e a exposição ambiental aos poluentes. E aí a gente observou alguns estudos, esse daqui concluiu, ele fez um estudo com 334 crianças saudáveis e houve a conclusão de que a exposição ambiental a PM2,5 e PM10 foi significativamente associada com o decréscimo da capacidade vital forçada, do volume expiratório forçado no primeiro segundo e do FEF 25%. Outro estudo, com 43 estudantes na China, mostrou para a gente que entre os indivíduos com histórico de alergia e aumento na concentração do PM2,5, foi significativamente associado a um baixo volume expiratório forçado no primeiro segundo. E naqueles indivíduos que tinham histórico de asma, foi observada também uma associação inversa entre a concentração interna do ozônio e queda da função pulmonar. Num outro estudo, foi observado que o aumento no dia atual e na média móvel de 1 dia e 2 dias na concentração de PM2,5 foi associada também à redução nos indicadores de função pulmonar. E o maior efeito do PM2,5 na função pulmonar foi observado na exposição média móvel de 1 dia. Um outro estudo, que também avaliou função pulmonar e exposição, concluiu que a proximidade residencial a uma rodovia foi associada à redução na capacidade vital forçada. E um déficit de função pulmonar de 2 a 3% foi correlacionado com PM10 e PM2,5, relacionando, né, CVF e VF1, e com o ozônio, relacionando volume expiratório forçado no primeiro segundo, mas não com o dióxido de nitrogênio. Isso em toda a gama de exposição entre as comunidades. E aqui, um estudo que foi realizado até aqui no Espírito Santo, no município de Anchieta e Guarapari, com um N de 117 crianças, foi observado, teve como conclusão uma associação negativa significante entre a concentração de PM10 e medida do pico de fluxo expiratório. Então, a partir de todas essas informações, a gente tira como conclusão, diante disso, que o exame de espirometria é um exame que permite, sim, avaliar o efeito da poluição do ar na função pulmonar.
Lógico que existem outros fatores, né, outros critérios que podemos utilizar. A espirometria é um exame simples, mas é um dos mais utilizados, né? A medida desse pico de fluxo, ela é reprodutível, podendo ser utilizado para avaliar esse efeito de exposição aos poluentes. E a exposição à poluição, ela pode ocasionar queda de função pulmonar, não só a longo prazo, como também a curto prazo. De forma bem resumida, isso que eu gostaria de falar, de expor sobre a prova de função pulmonar, né? E estou aberta a qualquer dúvida. Obrigada.